Olá família, graça e paz, tudo bem? Retomamos aqui então o nosso mini estudo de Êxodo, se podemos chamar assim. Ontem iniciamos falando sobre a questão do tabernáculo e eu falei para você sobre os materiais, né, que Deus orienta Moisés na construção deste tabernáculo. E ali esses materiais todos apontam para Jesus. Continuamos hoje então já adentrando de fato na construção dele, no tabernáculo em si. E também eu quero mostrar para você que Jesus está em todos os aspectos, tudo vai apontar para Jesus, e no final tudo vai apontar para a glória de Deus e para a presença dele em nós. Esse é o nosso desafio, né? Lembra que eu falei para você também que Deus ele dá agora esse projeto, essa planta para Moisés, ele fala de dentro para fora. Então ele começa na Arca da Aliança, nós vamos começar de fora para dentro, para um melhor entendimento, ok? Um melhor entendimento, para que você venhamos entender. Eu vou disponibilizar também a imagem aí para você do tabernáculo, né? Do átrio, lugar santo e o santo dos santos, que são as três partes desse tabernáculo. Então, o pátio ou átrio, ele tinha, irmãos, 46 metros, ok? Por 23. Então é um espaço bem grande, né? Totalizando aí mais de 1.000 metros quadrados. Então era bem grande. E o que é interessante? Eu quero começar falando para você da porta. Ele tinha uma entrada, ele tinha um portão de entrada. Esse portão de entrada, ele tinha 9 metros, né? 9 metros e alguma coisa de comprimento. Então ele não era algo aberto, ele não ficava aberto continuamente, ele era fechado. Só que interessante é que esse portão, ele tinha um nome, e o nome desse portão era Caminho. Olha que poderoso isso, guarde isso, o nome da entrada do átrio era Caminho. E aí esse caminho, esse portão, ele era ali, então ele foi configurado com 4 cores. Quais as 4 cores? Aquela que nós falamos ontem, lembra? Azul, púrpura, escarlate e linho branco fino. Então ali aponta para Jesus. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Quem é a entrada? Quem é o portão? Quem é o acesso, né? É Jesus que é o acesso. Então olha só, quando o sacerdote vai entrar, ele precisa primeiro passar, ele precisa entrar por onde? Ele precisa entrar pelo caminho, ou seja, ele precisa entrar por Jesus. Quando nós vamos agora, né, vamos dizer assim, entrar na presença de Deus, acessar a presença de Deus, por quem nós acessamos? Pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus é o caminho. Aleluia, irmãos. Depois que o sacerdote então entrou aqui no átrio, ele tem a visão de toda a construção, imagina, né? Então agora essa metragem de 46 metros por 23, ela também era fechada, né? Com uma espécie de uma cerca, vamos chamar aqui, para ficar um melhor entendimento. E essa cerca era do que? Você vai ler aí na sua Bíblia, ela era de linho branco fino. Então, quem que nos cerca? Quem que cerca esse espaço? Quem que cerca o nosso acesso à presença de Deus? É o próprio Jesus. Lembra que eu falei para você ontem? O linho branco fino aponta para Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o homem perfeito. Aleluia, irmãos. Só que tem outro aspecto aqui nessa cerca. Essa cerca também, o que sustentava essa cerca? Você vai ver na imagem que eu disponibilizei para você. O que sustentava ela eram pilares. Então, ali eram 60 pilares que sustentavam essa cerca. Eu não quero que você aqui me ache totalmente místico, mas eu preciso de mostrar Jesus para você em todos os detalhes. Olha só que poderoso. Por que 60? Por que eram 60 pilares, né? E é muito usado isso, né, no estudo bíblico, essa numerologia, não a numerologia do mundo, mas essa simbologia dos números na palavra de Deus. Então o 60, ele é o resultado de uma conta que é 6 vezes 10. E você sabe que os números na Bíblia têm um significado. O número 6 é o número de quem? É o número do homem. O número 10 na Bíblia ele aponta para o número da responsabilidade. Por isso que são 10 mandamentos. Ok? Então 6 vezes 10 vai dar 60. O que isso simboliza, pastor? Isso quer dizer o quê? Que Jesus se fez homem e no nosso lugar ele cumpriu com a nossa responsabilidade. Olha só, então, quando
o sacerdote entra, né, pelo caminho, pelo portão, o que ele vê? Ele é cercado por Jesus, o homem perfeito, e ele é sustentado por aquele que cumpriu as nossas responsabilidades, irmãos, aleluia, olha só que poderoso, nós estamos vendo o evangelho aqui no tabernáculo. Só que vamos lá, vamos ficar um pouquinho nesse pilar, ou melhor, nesse poste. Você vai ler ali que esse poste, ele era do quê? A palavra diz que ele era de acácia. Esse poste, ele era de acácia, então imagina um poste aí, né? Ele era de acácia, o topo dele era de prata, a base dele era de bronze. Então, olha só que poderoso. Nós estamos vendo o que aqui nesse poste, irmãos? Nós conseguimos ver o evangelho. A acácia aponta para a carne incorruptível de Jesus. O topo de prata aponta para a redenção, ele nos redimiu. O bronze que está embaixo aponta para que o sofrimento de Cristo, o juízo que ele sofreu em nosso lugar. Só que não acaba aí ainda o poste, né? A palavra diz que esse poste, ele então, havia uma corda de pelo de cabra, lembra que nós falamos disso ontem, que era fixa no poste e que era agora esticada a esse poste, fixada no chão. E quando ela é fixada no chão, ela era fixada numa estaca de bronze. E essa estaca de bronze, olha só que poderoso, irmãos, ela ficava a metade dela para baixo e a metade dela para cima. Isso tudo são orientações de Deus. Você vai ler isso aqui em Êxodo e depois em Levítico também. Você vai ver então que é essa orientação. E olha só, como eu falei para você, a acácia aponta para Cristo, a prata no topo para Cristo, bronze na base para Cristo. A corda agora, ela aponta para quê? Ela aponta para Cristo. Lembra que eu falei para você que o pelo de cabra aponta para o pecado. Ok? Então, o pecado, né? Jesus Cristo levou os nossos pecados. O bronze aqui, né, na estaca, aponta para o juízo e o sofrimento. Então, os nossos pecados que levaram Jesus a sofrer, levaram o juízo sobre Jesus. E essa estaca, ela está enterrada no chão. Isso aponta para quê? Para a morte. Então, Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Só que ainda não acaba aí. Essa estaca estava metade para cima. Por quê? Porque ele morreu, mas depois ele ressuscitou. Olha só, irmãos, eu estou falando do evangelho para você numa estaca do tabernáculo, num poste de sustentação da cerca. Aqui está o evangelho, aqui está Cristo, aqui está aquele que se fez homem no nosso lugar. Aleluia, irmãos. Que poderoso, né? Então, olha só, entramos pelo caminho, entramos pelo portão e aqui vimos que estamos cercados então de Cristo e firmados nele. Agora aqui no átrio, né, existem dois aspectos. O primeiro dele, né, a primeira peça, o primeiro móvel que o sacerdote ele dá por, né, ele se dá por conta é o altar dos sacrifícios. E esse, né, aponta para quem, irmãos? Ele aponta para Jesus, ele aponta para a cruz de Cristo, ele aponta para a crucificação, porque ali no altar, que acontece o quê? Ali no altar acontece o derramamento de sangue, é ali no altar onde nós fomos incluídos na morte de Cristo, é ali no altar do sacrifício agora, aonde nós tocamos, vamos dizer assim, na revelação do poder do sangue. Então, depois que eu entro pelo caminho, eu entro por Jesus, eu estou cercado por Ele, firmado nele, eu acesso o poder do sangue que foi derramado lá no Calvário. Aleluia, irmãos, que poderoso isso, é maravilhoso a palavra de Deus, é maravilhoso, e ali é o lugar da crucificação. Ali é o lugar de morte, nós aplicamos isso, né, de fato, quando nós fomos salvos, mas nós podemos aplicar isso também continuamente na nossa vida. Nós já estamos mortos com Cristo, mas constantemente nós vamos, né, ser confrontados pelas circunstâncias e situações, aonde o nosso eu, ele tenta agora ainda viver. Só que a palavra diz o quê? Que eu e você como discípulos devemos o quê? Negar a nós mesmos. A palavra diz, Jesus dizendo lá em João, dizendo que o quê? Que o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele não pode gerar fruto. Então depois que agora nós estamos em direção à glória de Deus, nós estamos em direção à intimidade, esse primeiro passo é o quê? O primeiro passo é a morte, eu entrar nessa morte.
é o entrar nele. Eu já estou morto nele, mas eu preciso aplicar isso diariamente na nossa vida. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui para não estender muito esse vídeo, mas vamos continuar amanhã, continuando. Somente entramos aqui no tabernáculo, estamos só no altar do sacrifício, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai trazer revelação para você, vai gerar fé, e você será ali maravilhado pela revelação de Cristo aqui no livro de Êxodo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.